Posicionamento é a estratégia mais simples de se entender no marketing, a mais fácil de se compreender e a mais difícil de se executar. Bom, o que é posicionamento, né? Posicionamento, na verdade, é o que sintetiza todo o marketing. É quando tu te posiciona, tu tá dizendo pro mercado onde é que tu tá e para que tu veio para esse mercado, né? E quando a gente não se posiciona, a gente tá saltando de galho em galho e isso dá muita confusão pro mercado e o mercado, na dúvida, ele não vai te escolher, não vai consumir de ti, não vai comprar de ti, porque não tá claro, né? As pessoas não compram os melhores produtos, elas compram aqueles produtos mais fáceis de entender e compram de quem elas confiam. Então, se tu for consistente, tu vai ter um posicionamento claro e as pessoas vão adquirir o teu produto, vão adquirir o teu serviço. Eu vejo a arquitetura como dois mundos possíveis de tu trabalhar na arquitetura. Tu está sendo competitivo por preço, tu tem um preço competitivo, isso faz com que tu tenha que ter muito giro de projeto, tu tem que ter um grande número de projeto para valer a pena. Tu vai estar, então, tendo que cobrar, digamos, mais baixo do que a maioria dos escritórios cobram, e tu vai ter que ter uma super eficiência para produzir tudo isso, e tu vai ter uma margem pequena em cada projeto, mas como tu tem muitos projetos, isso vai fazer com que tu ganhe dinheiro. Essa é uma estratégia que eu não uso, né? É um posicionamento de grande rotatividade de projetos. O posicionamento que eu uso é um posicionamento de diferenciação. Então, tu tem que ser bem diferente do que o mercado está produzindo, tem que se destacar no mercado e esse destaque no mercado, na verdade, basta tu ser diferente do que o resto do pessoal está produzindo. Bom, por exemplo, se tu escolhe um nicho para trabalhar, por exemplo, tu pode escolher um nicho infantil, né? Trabalhar só com temas infantis. Esse tema infantil, ele pode estar extravasando somente para residencial, ou, se tu quiser, também tu pode estar extravasando também para a área de comercial, educação. Mas, por exemplo, vamos supor que tu escolha só o residencial infantil e trabalha com interiores. Se tu tiver um posicionamento muito claro disso, todas as mães que já estão grávidas, planejando um bebê, ou já tem um bebezinho bem pequeno, ou até mesmo só planejando, né, só ainda em gestação, elas vão estar acompanhando o teu material, porque naturalmente tu tem como aparecer para elas, né, e se tu tiver um posicionamento claro, o teu escritório, o teu serviço vai ser um objeto de desejo para essas mães. Então, tudo isso é um posicionamento, né, uma escolha que tu fez, e isso não vai acontecer de uma hora para outra, isso tu vai começar a te posicionar agora, e de tanto insistir, né, aquela frase muito boa, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto tu insistir na mesma coisa, vai chegar um momento que tu vai ter um material sólido disso, e aí tu vai se tornar um centro de desejo realmente desse teu público, tá? Caiu a ficha para mim da importância do posicionamento quando eu fiz um MBA em gestão empresarial na FGV. Na primeira aula de marketing, né, tive 2 aulas de marketing lá. 2 cadeiras de marketing. Uma era marketing convencional, e nesse marketing convencional o professor falava muito, né, da importância do posicionamento. Ele disse que marketing basicamente é posicionamento, né, e ele sempre falava, é a coisa mais simples de entender, super complexa de aplicar. Mas posicionamento é o básico do marketing, né, é o básico, é o fundamento e talvez é um conceito mega importante que a gente precisa entender. Cada vez que a gente reforça o nosso posicionamento, a gente fica mais competitivo, a gente fica mais claro a nossa intenção, nosso propósito para o mercado e a gente consegue naturalmente cobrar muito mais caro pelo nosso serviço. Por exemplo, esses dias eu botei no meu feed um projeto que eu tinha feito alguns anos atrás de uma casa muito grande e eu botei umas imagens do meu projeto da Casa das Araucárias. E eu estava olhando aquelas imagens e eu pensei, nossa, que imagem antiga, né? Hoje eu já estou usando ferramentas que conseguem fazer essa imagem bem melhor. E daí, ontem, eu peguei aquele projeto e dei uma arrumada nas imagens e hoje eu peguei e publiquei uma imagem que eu fiz ontem, né? Deixei renderizando à noite e hoje eu publiquei ela. O que essa imagem está mostrando, na verdade? Que tem uma casa que é realmente grande, ela é super linear, alongada, né?
Então ela tem uma característica, digamos, bem contemporânea. Ela dá para notar que isso não é uma casa, por exemplo, de classe média, não é uma casa que tem poucos quartos, não seria uma casa para quem tem, digamos, só um carro, né? É uma casa, digamos, de alto padrão, tá? E essa casa, na verdade, ela tem 1.100 metros quadrados. Então, uma casa que tem 1.100 metros quadrados, então ela tem 6 suítes, tem 6 vagas de garagem, tem bastante coisa, né? Tem até uma casa de banho, né? Que seria uma piscina interna dentro dela. Mas ao fato de eu ter melhorado essa imagem, né? Que eu peguei ontem, só dei um up nela, né? Deixei ela mais bonita, mais empolgante. Ao fato de eu ter melhorado essa imagem e eu estar publicando essa imagem agora, eu estou reforçando o meu posicionamento. Só que eu não estou entrando agora nesse segmento de casas de alto padrão, eu já faço isso há alguns anos, mas o fato de eu estar sempre reforçando, e eu posso produzir mais e mais imagens e começar a contar uma história através dessas imagens. Que história que eu posso estar contando nessa imagem? Ela é uma casa na serra e ela contrasta, as linhas horizontais contrastam com as linhas verticais das araucárias, né? O nome dela é Casa das Araucárias, uma casa que tem 2 araucárias no meio do terreno, então a gente tinha um desafio de ter que preservar essas araucárias, elas não podiam ser cortadas e o cliente também não queria, né? Então tem essa área de esse fogo, esse fireplace, esse foguinho externo que fica no jardim, e desse fogo todo mundo tá podendo contemplar a casa, né? Então nesse gramado da frente. Então tem uma história. Eu posso ainda dar mais riqueza de detalhes nessa narrativa conforme eu vou fazendo mais e mais imagens de uma casa como essa. Eu posso, por exemplo, tentar tanto entender como é o meu próprio cliente e tentar botar elementos. Por exemplo, esse meu cliente, no caso, ele tem 4 filhos e a última filhinha dele, né, a última que eu digo, a mais novinha, bem pequenininha, eu poderia, e sempre o filhinho mais novo, principalmente se for uma menina, né, tem uma tendência a ser considerada, digamos, um xodózinho da família, então eu poderia botar uma menininha correndo no jardim. A gente começa a trabalhar o conceito de liberdade, de segurança, de família, de amor. A gente pode começar a trabalhar vários elementos aqui. O meu cliente, no caso, em geral, eu diria 99% dos casos, eles querem fazer uma casa para família. Então, não teria muito nexo eu botar um jovem casal namorando na lareira, ao redor do fogo. Eu poderia fazer, tá? Mas isso aí tem mais a ver com jovens casais. Isso aí é muito, muito interessante. Tu vai ir para essa narrativa quando tu for para uma linha de edificações menores ou até mesmo apartamentos. Então, geralmente, jovens casais vão para apartamentos e famílias, né, que já estão um pouco mais consolidadas é que vão investir numa casa desse porte, tá? Então, uma casa de 1.100 metros quadrados que vai custar 5, 6 mil reais o metro quadrado. Então, é uma casa de 5, 6 milhões, né? Uma casa como essa. Para mais, dependendo do tipo de acabamento que a gente vai estar utilizando. E é uma casa que também fica muito customizada, né? É muito diferente do que um apartamento. Então, um jovem casal, ele vai comprar um apartamento por mais dinheiro que ele tenha, porque ele não quer, aquilo é algo transitório na vida deles, e o apartamento, depois que eles quiserem, eles vendem fácil. Agora, uma casa como essa, que fica muito customizada, é um pouco mais difícil de vender. É possível, claro, mas não tão simples. Então, por isso que o cliente, ele sempre, depois que ele tá claro na questão da constituição da família, aí sim que eles vão apostar numa casa como essa. Então eu posso estar trazendo elementos de família para os meus projetos e eu vou estar construindo esse posicionamento, que é uma versão sofisticada de segurança, de estilo também, né? Então a família, todo mundo ama sua família, mas o background que vai querer que essa família cresça pode ser num background mais contemporâneo, pode ser nesse pano de fundo, né? Que é uma uma arquitetura mais forte, mais evidente, e isso que a gente pode estar explorando ao fazer esse tipo de posicionamento. É o tipo de posicionamento que eu vivencio no meu trabalho,